Olá, hoje nós vamos dar continuidade ao livro Vinha de Luz, né? Psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então hoje nós estamos no capítulo 9 e o título dele é A Luz Segue Sempre. Aí segue aqui, Lucas capítulo 24, versículo 11. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Então, do que está falando esse versículo para a gente poder chegar, né? Entender o que ele quis falar aí. O que acontece? Quando Jesus foi crucificado, né? Depois daquela crucificação, né? Com a morte do corpo de Jesus, né? Quando no meio de toda aquela região ficou escurecida, né? E aí Jesus disse, né? Em pleno meio-dia, né? Tudo ficou escuro e Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, né? E aí o corpo morreu. Um homem, né? De bom coração, né? Um membro do conselho lá, né? Que não havia concordado com a crucificação de Jesus, ele pediu para Pilatos, né, o governador da época, o corpo de Jesus. E pediu para Pilatos, eu vou levá-lo comigo. Onde o mesmo foi enrolado e levado lá para o túmulo, né, cavado em pedra, né, uma cova lá, não uma cova, é uma espécie de... é uma rocha furada, né? Onde ele ficou. Então, um homem, né? Era bom, né? Correto. Pegou e levou para lá. E nisso as mulheres foram com ele, né? A Maria, todas aquelas mulheres que seguiam Jesus ali. E chegaram lá, viram o corpo de Jesus enrolado na manta e fecharam, né? E eles foram o quê? Fecharam assim, deixou um pouco aberto para poder ir lá fazer os perfumes, né? Aqueles banhos de ervas, né? Para poder celebrar, né? Ali limpar o corpo de Jesus. Só que, como no sábado, eles tinham, né? A questão de não fazer nada, né? No dia santo de sábado, elas foram no domingo. Ao chegar lá, as mulheres chegaram na cova e falaram assim: uai, cadê o corpo de Jesus? Cadê ele? Meu Deus, onde é que ele está? Quem pegou o corpo dele? Aí chegaram, né, dois homens de túnicas brilhantes e chegaram e falaram: por que procurais entre os mortos quem está vivo? Ele ressuscitou. Jesus havia dito isso, que ressuscitaria no terceiro dia. Aí elas lembraram e foram correndo, né, lá para os discípulos e chegaram lá e contaram para os discípulos. E aí os discípulos escutou aquilo e falaram assim: que palhaçada, que bobagem, não, isso não aconteceu não, né? Jesus não ressuscitou, vocês estão, né, delirando, não tem como. Aí, mas Jesus já havia falado, né, para os discípulos, quando eles estavam subindo lá para Jerusalém. Pedro falou: olha, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Aí Pedro, ainda daquele jeito, né, coisa dele, e repreendeu Jesus, ainda falou assim: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Aí Jesus ainda deu uma xingada nele lá, né, entre aspas, fala assim: Pedro, sai da minha frente, né? Você é como pedra no meu caminho, para que eu tropeça, né? E aí você está pensando como um ser humano, nos seus próprios interesses.
E são pensamentos que não são de Deus. Não é assim que Deus pensa, né? Ele falando, claro que Pedro gostava muito de Jesus e nunca ele ia querer que acontecesse aquilo, e ele não ia ressuscitar, ele nem ia passar por essa situação, né? Ele não, nem pela crucificação, Pedro fala, não, ele está falando, mas não vai passar. Então, eles já sabiam, os discípulos sabiam. Então, por isso, né, a Maria chegou e falou isso para eles não acreditaram. Então, vamos seguir aqui. Então, por isso que teve Lucas, né, essa passagem. E as suas palavras lhe pareciam como desvario e não as creram. Então, seguindo aqui, Emmanuel, vamos começar. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos dias de hoje. É a mesma nos dias de hoje, sempre que a natureza divina, invisível ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. O que ele quis falar aqui? Até hoje, a gente tem essa descrença da comunicação dos espíritos, né? A descrença que Kardec conversou com os espíritos, que Kardec, né, tem essa dúvida. As manifestações, né, que a gente recebe, ou que a gente vê, ou que a gente fica sabendo, sempre há várias dúvidas em relação a isso, né? A gente pensa, né, o que é isso? Como é que uma pessoa, um espírito incorpora em outra, né? E que toma o corpo da outra. E quando até se fala nisso, em tomar o corpo da outra, isso não é a verdade, né? Um espírito não acopla e entra no seu corpo, não. Ele não está dentro do seu corpo. Ele está ao lado, captando ali, entrando dentro, né, influenciando o seu pensamento, né, havendo um acoplamento não de espírito dentro do seu corpo sai... Não, é o quê? É uma comunicabilidade que existe ali. Então, até isso a gente precisa estudar para poder, né, não ficar falando besteira. Né, ninguém entra no corpo de ninguém assim, né? Também a questão das dúvidas, né, sobre as psicografias, né, sobre o que algumas pessoas, né, médiuns, videntes, conseguem ver, os audientes conseguem escutar. Sempre tem o quê? Aquela dúvida, né? Isso aí tá errado, né? Porque que acontece? A gente, com os nossos, né, esquecimentos, né, do passado, que a gente desencarnou, lá a gente encontrou o quê? Espíritos. A gente viu que a gente estava em espírito e que o nosso corpo já havia morrido. Esse esquecimento faz com que a gente criar várias dúvidas da nossa existência, do nosso espírito. Não é nosso, a gente não pode nem falar nosso espírito. A gente tem que falar o quê? Eu, espírito, e o meu corpo, entendeu? Não é o meu espírito, né? Não é o meu. Sou o espírito e o meu corpo. Então, esse esquecimento da gente faz achar que tudo que a gente vê de diferente, a gente fala que é sobrenatural. Mas não tem como ser sobrenatural, porque Deus fez a lei da natureza, e senão a gente estaria, se alguma coisa é sobrenatural, está saindo do quê? Da questão natural, não é? De Deus, está saindo do controle de Deus. Então, não existe essas questões sobrenaturais. Tudo é natural, só que a gente ainda não tem o conhecimento, não é mesmo? Então, até é falado o seguinte, se a gente for parar e pensar até na questão da ressurreição de Jesus,
né? Não foi, né, dentro da lei, né, da lei da natureza, da lei da biologia, não é possível que um corpo, né, sobreviva depois de morrer, nasce, fica, né, de novo. Não é isso, não foi o corpo de Jesus, né? Porque a ressurreição é o quê? É o corpo, o mesmo corpo ter vida. No caso ali foi o quê? Foi um ato de quê? Do Espírito de Jesus que veio, né? O que ele fez? Ele fez a questão de aparecer em o quê? O perispírito dele, sobre aquela forma, ele apareceu ali, né? Não foi uma questão, o corpo levantou e apareceu. Não, não é assim, né? A gente sabe, nós espíritos sabemos que tem toda essa questão da biologia, que aí Deus seria contra a própria biologia, seria contra a ciência, entendeu? Então, a gente vê isso, a gente vê que Jesus apareceu em perispírito, né? Não foi assim que o corpo dele. E a gente pode até ir até lá no livro dos médiuns, né? Na questão, no capítulo 4, questão 24, que fala o seguinte, até escrevi ela aqui: os espíritos que aparecem são sempre impalpáveis e inacessíveis ao toque? Aí os espíritos falam, olha, eles podem produzir ao tato e deixar vestígio da sua presença. E até, em certos casos, torna-se momentaneamente tangíveis, o que prova, né, entre eles, né, que eles existem. Entendeu? Olha, existe. Então, é aquela questão. Jesus se manifestou ali, o perispírito dele, fez tangível para que, até mesmo, para que as pessoas acreditassem naquela situação. Mas foram muitos que viram, mas não foram todos. Porque nem todos tinham o quê? A mediunidade da visão, entendeu? Então, a gente tem que começar a parar e pensar nessas situações, que a gente às vezes nunca parou para pensar, mas foi isso que aconteceu, né? Aí, voltando aqui ao texto, as mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do mestre sempre encontrarão sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. O que acontece aqui? Quando as mulheres chegaram lá para falar com os discípulos e os discípulos não acreditaram, Pedro lembrou até mesmo que Jesus havia falado isso com ele, né? E ele saiu correndo. Ele foi correndo, inclusive dizem, né, em João fala que ele saiu com outro discípulo mais novo, saiu correndo e o discípulo mais novo chegou, né, mais rápido que Pedro, e quando esse discípulo mais novo chegou, ele não entrou, né, ali na caverna, ali, é tipo uma caverna, né? Eu não estou lembrando o nome agora. Não entrou, ele parou na porta e viu, né, os panos, né, o sudário que enrolou Jesus no chão, mas não viu o corpo de Jesus, mas não entrou. Já Pedro, ele pegou e entrou, né, e viu ali que o corpo de Jesus não estava ali. Então, aqui a gente para ver o seguinte, que a gente pode até colocar na nossa vida. Muitas das vezes a gente corre, faz voluntário disso, daquilo, outro, mas na hora quando chega no vamos ver se a sua fé é grande, a gente não faz, a gente não segue. Por quê? A fé, você não tem fé, você tem medo. E o medo faz o quê? Te paralisar, né? Então, Pedro não. Pedro já foi, já entrou.
Então, mesmo que ele foi lentamente, a gente pode colocar até na nossa vida, né? Vai, mesmo que lentamente, vai. Não pare. Não pare o seu trabalho na seara do bem. Mesmo que você tá dando pouco, mas vai devagar, né? Porque às vezes aquela pressa, eu quero fazer tudo, tal, 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 tal. Chega na hora da prova, você para, entendeu? E ali você não segue, você não prossegue na conquista do seu objetivo. Porque você para. E às vezes você indo aos poucos, né? Fazendo aos poucos, caminhando devagar, sem parar, você vai, mesmo em passo lento, né? Então aqui também fala que o quê? Nas obras de André Luiz, fala só do quê? Da ciência, né? Fala que a gente tem o quê? Também de tudo que acontece, a gente para e para pensar, isso foi um milagre. Mas peraí, isso não foi um milagre. Isso pode acontecer sim. É da naturalidade, é da natureza, é da razão, né? A gente vê aí dentro no livro Evolução em Dois Mundos de André Luiz, né? Psicografado por Chico, a gente começa a ver a formação da Terra e dos animais, dos minerais, dos vegetais. A gente vê o quê? Aquela constante evolução e caminhando devagar. Não foi papum. Chegou o homem da costela de Adão. Não, né? É o quê? É toda uma ciência ali embutida. Não foi nada, foi feito ao toque de caixa, na correria. Tudo foi feito o quê? Tranquilamente. Então a gente tem que parar para pensar que milagres não tem. Tudo é científico, tudo é baseado o quê? Na ciência. Só que muitas das vezes o quê? A gente não chegou nesse grau de compreensão. A gente não chegou no grau da compreensão de saber, ó, isso aí não é à toa, não. Isso aí foi surgindo. Eu era um animal, entendeu? Eu fui um vegetal. E aí houve o quê? Foram acontecendo as evoluções, né? Uma bactéria, um vírus, e assim foi, crescendo, aves, tudo. E aí criando-se até que era uma coisinha pequena, sem o quê? Sem a capacidade do raciocínio. Era só um princípio inteligente. E depois a gente passou a ter o quê? Um pensamento contínuo. Então, nada foi, foi milhões de anos isso acontecendo. Então, nada é papum. Tudo tem um início e esse início fica ali até chegarmos, né, onde estamos agora. E a ciência começa a ver isso, né, a comprovar. A gente começa a ler as obras de André Luiz, a gente começa a comparar, olha só, isso aqui que ele está falando aqui é o celular de hoje. Isso aqui que ele está falando aqui no nosso celular ou no mensageiro, ó, isso aqui é a televisão. Então, tudo, isso é o computador. Numa época que nem se imaginava em ter. Então, a gente tem que parar para pensar nisso, na questão do quê? De pensar que não existem milagres, né? A gente paralisa às vezes, né? Igual quando aqui os discípulos não acreditaram naquele momento, é porque eles não pararam para pensar, para lembrar, né, no que Jesus falou, nos ensinamentos de Jesus. Eles não pararam ali, né, para pensar. E eles estavam também voltados para quê? Para a dor, de ficar ali pensando em Jesus, mas com um pensamento de dor, de velando.
entendeu? Eles não pararam e falaram assim, peraí, Jesus falou isso. Por isso que Pedro foi com próprios olhos ver. Ele foi ver o que aconteceu. Ué, peraí. Não, Jesus falou isso. Ele foi pesquisar, ele foi, né, colocando na nossa vida aí o que a gente não sabe, o que a gente tem dúvida. A gente tem que fazer o quê? Pesquisar, estudar. Para quê? Para mostrar para gente, ó, isso existe sim. Porque uma coisa para a gente poder parar e pensar é que existem tanta coisa no mundo, tantas coisas no mundo que a gente não conhece nem 1% na Terra que a gente está falando. Imagina no universo. Nós não sabemos absolutamente nada. Para a gente ter ficar mais fácil, né? Para o ego da gente não pegar e ficar ferido, a gente fala assim, eu sei sim. Para pensar. Vamos pensar. Você conhece todos os lugares do mundo? Mas todos, do seu país, você conhece todos os lugares? Não conhece. Não, mas eu já fui em todos os estados, vamos colocar do Brasil, todos os estados do Brasil. Mas você conhece tudo de lá? Tudo, pontinho por pontinho, isso, não conhece. E assim somos nós não conhecemos, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que estudar, buscar o conhecimento. Até mesmo para a gente não acreditar. Aquilo não acredito, eu já pesquisei, eu já estudei, pelo menos até o momento não existe. Que também não é impossível não passar a existir. Então a gente tem que ficar assim, ligado nas coisas que a gente fala, nas coisas até que a gente, né, acha que sabe. Então tem essa. Então vamos seguindo aqui. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinam na Terra quanto hoje. Então, sempre houve comunicação entre os espíritos. Sempre aconteceu. Sempre. Moisés, Noé, entendeu? Abraão. Aí tem aqui as pitonises, em outros lugares também. Os oráculos, né? Que mais? Os pajés, vamos colocar aí. Sempre houve uma comunicação ali. Sempre. Não tem dessa. Sempre tinha alguém para fazer uma previsão, né? Sempre teve alguém, né? Aí a gente também quando a gente lê esse livro, a gente também está vendo a comunicação que houve do plano espiritual com o plano material, né? A comunicação espiritual, né? De Val, do Chico, né? Então, nós temos a mediunidade em tudo quanto é lugar, né? Até mesmo a gente, aquela vozinha que fala no ouvido da gente, isso aí também é uma mediunidade, as nossas intuições, né? Então, sempre teve essas comunicações. Isso é uma coisa sobrenatural? Não, isso é extremamente natural. Só que nós ainda não estamos completamente sábios, né? E não temos o completo conhecimento, não só o conhecimento teórico ali de ler, mas o conhecimento encravado na gente, de a gente pegar e falar, não, realmente isso existe. A gente não tem isso, né? A gente só vê o quê? Não, olha, fulano falou isso. Mas às vezes a gente não acredita nos nossos próprios guias, no nosso anjo guardião que fala as coisas pra gente, a gente não acredita. A gente né, não tem aquela fé, né, que existe alguém ali tomando conta de você. Né? É igual a gente pode até mencionar aqui.
questão das comunicações nos dias atuais. Outras religiões, vou colocar aqui os evangélicos. Os evangélicos, eles mesmos falam que tem uma comunicação, né? Uma comunicação, né? Uma experiência espiritual. Eles não falam nem que é mediunidade, porque mediunidade é um termo utilizado no espiritismo. Então, eles não usam esse termo, mas eles usam, né? O termo relatam experiências espirituais. E aí eles falam, quando a coisa é boa, é o Espírito Santo. Quando a notícia é ruim, é o diabo. Tá vendo aí? Tem uma comunicação. Entendeu? Eles têm aquelas pessoas que... como é que é o nome que é falado? É os... Ai, não tá vindo aqui na minha cabeça os... eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. Que recebem as informações, que falam, né? Falam, olha, isso assim, né? Pode acontecer. Então, isso aí o quê? É uma comunicação mediúnica, né? Aí vamos seguindo aqui. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que lhes oferecia. Quer dizer, eles não acreditavam, né, na comunicação com os espíritos, mesmo sabendo, mesmo tendo, eles não acreditavam na ressurreição do Cristo, né? Na ressurreição, na verdade, na comunicação, né? Elas sempre o quê? Jesus, aconteceu com Jesus, tudo bem. Algumas comunicações, como de Maria de Fátima, lá em Portugal, essas coisas assim. Não, essa daí dá. Mas outras não. Entendeu? Então, o que acontece? Eles sempre o quê? Podaram essas comunicações. Até mesmo existem casos que eles tinham as comunicações de pseudos sábios, né? Espíritos pseudos sábios, mas eles não revelavam que tinha essa comunicabilidade, né? E quantos foram aqueles, né, que tinham a mediunidade, né, mais ostensiva e que foram mortos, né, por interesse dos homens, né? Era interesse deles falando que era da igreja, que era Cristo. Não, era o interesse dos homens, né? Tem até um caso que eu ouvi, né? Eu não cheguei a pesquisar a respeito de que no ano 530 foi feito uma reunião, né, entre o clero e um rei, né, que eles cortaram a questão da lei da ação e reação, da lei da reencarnação, que você, né, ia sofrer o que você fez na sua vida, e aí eles cortaram isso. Por quê? Porque a mulher do rei já havia feito muita coisa errada, e ela não queria que ela sofresse em outra vida o mal que ela fez a outros. Então, olha aí, já cortou, já podou a questão da reencarnação e da lei de causa e efeito, né? Aí a gente corre, né? Como se fosse possível, né? Cortou do papel aí, mas continua a lei. Não tem dessa, não, corta isso aí não vale nada. Eu é que estou resolvendo que a partir de hoje, como não tem essa lei, né, como se a lei fosse do homem, eu posso reencarnar boazinha, rica para sempre, né? Então, tem essa questão aí. Vamos lá.
Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados em praça pública e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. Imagina, né, gente? Você é um médium que você escuta, né, audiente, e você vai ser queimado na fogueira porque você está escutando coisas. Porque você via coisas e falava, e até muitas das vezes falava, olha, não faça isso porque vai acontecer assim, 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 ou então, olha, faça dessa maneira porque é melhor. Algumas comunicabilidades falando para poder ajudar, não, aí te taca na fogueira. Assim como Joana d'Arc. Então, foi muito triste, né? E ainda nas épocas aí, quando existiam os manicômios, né? Os hospícios, onde muitas pessoas foram internadas, né? Passaram por processos horríveis, né? Foram muito maltratadas por choques, né? Presas em camisas de força, por serem médiuns, né? Então, é muito complicado, muito complicado. Existem várias histórias, até lembrei uma agora de Valdo, que ele, né, uma menina foi lá, um homem rico levou a filha e ela tinha esse problema, ela se mutilava, se batia, isso, aquilo, outro. E aí o pai dela foi lá no Divaldo e perguntou se ele podia ajudar, né? E aí Divaldo falou, traz ela aqui e vamos ver. E nisso ele conseguiu, né, conversar com o espírito que estava obsidiando ela, né? Porque na verdade ele fazia aquilo tudo era para maltratar o pai, e que não era nem por ela, mas era para maltratar o pai, e sabia que ela sofrendo daquela forma, o pai sofreria também. E nisso ela ia para diversos sanatórios e tal, passava muito problema lá, era muito sacrificante para o pai ver a filha daquela forma, e até que então Divaldo, conversando, doutrinando ali o espírito, fez com que ela vivesse bem. Mas isso foi uma história que um pai, tentando salvar a vida de tudo quanto é forma, né, resolveu fazer. E também porque tinha condições de transportá-la com enfermeiro, camisa de força, de um lugar para o outro. E quantos foram aqueles que não tinham essa condição e que sofreram muito por serem médiuns? Quantas pessoas foram deixadas sozinhas, sem amizade, sem nada? Por quê? Porque tinha essa questão da mediunidade. Pensando que era doida, pensando que era bruxa, né? Como diz, macumbeira, toda essa situação ruim. E ainda hoje, quantos ainda que estão em centros, né, de atenção psicossocial, que os problemas deles não são físicos, e sim espirituais. Então a gente tem que parar para pensar nisso, né? Que quantas pessoas são chamadas de loucas e que são, na verdade, médiuns, né? E lembrar, né, que até de Paulo de Tarso, né? Ainda que eu fale a língua dos homens ou a língua dos anjos, né? Quer dizer, ele fala com o homem e fala com o espírito, não é mesmo? Então vamos lá, voltando aqui para Emmanuel. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade
imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. O que quer dizer isso? A gente está tão ligado aqui, ó, pensando nas questões materiais que a gente esquece totalmente as questões espirituais. A gente está tão dentro do materialismo na nossa vida que a gente esquece da questão espiritual. Desde os primórdios, isso aí é desde do homem de pedra, lá, vamos colocar assim. Desde quando a gente começou a ter o pensamento contínuo. Por quê? Porque quando você chegou nessa questão da evolução, passou a ser um homem, né? Você começou a ter um pensamento contínuo. E como diz até lá no livro Evolução em Dois Mundos, quando desencarnava, né, o ser, ele ficava só pensando naquela tribo. Só pensando na tribo, nos parentes dele e tal. E ele esquecia que muitas das vezes chegava até espíritos, né? Aí ele ficava com medo, aquele medão, o que será isso? Se é um Deus, não sei o quê, ficava com medo, né? Dos espíritos ali que chamavam eles para quê? Não, olha, vem cá, você vai reencarnar, mas agora é necessário você evoluir, você passar por alguns ensinamentos. Não, e ele ficava tão assim, com aquele pensamento fixo em reencarnar junto da tribo dele ali, que ele não saía de lá. E muitas das vezes até esse pensamento fixo fazia com que eles se tornassem ovoides, né? Porque vai perdendo até o quê? O pensamento das outras coisas e perde a sua forma, porque o seu pensamento está tão voltado para aquilo ali, para o materialismo, né? Que você se volta para dentro. E não vamos colocar só naquele homem lá de trás do surgimento, né, da evolução, não. Até mesmo a gente está tão enraizado na questão material que a gente esquece da questão espiritual, né? Porque a gente vai vivendo ali e se a gente parar para pensar no final do dia, a gente pensou, né, somente no material. A gente não pensou tanto no espiritual, né? Pensamento da gente tá mais nas coisas da terra. Se a gente colocar na balança, não, mas quer dizer então que a gente não vai viver só pro espírito? Não. É fazer o quê? Uma junção ali, entendeu? Porque na verdade é colocar o espírito junto com o material. Olha, eu preciso disso assim, para isso assim, assim, entendeu? Isso vai me ajudar na questão espiritual. É colocar, é viver, né? Também pensando, olha, meu mundo também eu tenho que preparar aqui para ir para lá, né? E aquele negócio, aqui quando fala aqui, que alguns estão tão interessados, né? Na questão terrestre, e que às vezes acha que até é desvario, a questão espiritual é desvario, é doideira. Às vezes tem gente que vê e não acredita, acha que não, eu tô ficando doido, não, tô escutando coisa, eu tô vendo umas coisas, eu vou no médico. Aí começa a conversar com o psiquiatra, e o psiquiatra, né, dentro da parte dele, ele passa às vezes para um psicólogo, pensa, olha, ela tá ficando assim, mas não é remédio, nem ele vai falar que é espiritual, porque também ele às vezes não acredita nisso, mas a pessoa vai ficando, né, com problema, porque não quer acreditar que é uma questão espiritual, não quer ir a um centro, né, para poder ver o que está acontecendo. Então a gente vê e não, não, você viu, não, isso é coisa da minha cabeça. Então tem essa. Então vamos lá. Entregues ao efêmero, né, o passageiro, não creem na expansão da vida,
não acredita que a gente vai viver, né, durante, né, vai viver depois desse corpo, que existe reencarnação, que a gente está em um processo de evolução, que a nossa evolução não é só material, mas sim uma evolução do conhecimento, né, e da moral, né, porque é preciso o conhecimento e a moral, né? Então já, né, esquece disso. Aí vem falando, entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade. Não acredita. Acreditam que o espírito, a gente está aqui, pum, morreu, acabou, né? E não é por aí, né? Mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando os seus missionários ainda incompreendidos. Então, quer dizer, a nossa vida, ela não se resume só aqui, só aonde a gente está. Nós temos reencarnações, nós temos vários conhecimentos, nós temos o quê? Tudo aí, né? A gente está em quê? Num processo evolutivo. A gente não está aqui para nada. A gente está aqui para um processo evolutivo. Então, o que acontece? Há necessidade das comunicações espirituais, o quê? Para a gente poder compreender, entendeu? Compreender o outro lado, né? O que é o importante? Nós estamos aqui estagiando, passando, trabalhando, estudando, repetindo de ano. Por quê? Porque a gente está num processo evolutivo. O nosso objetivo é evoluir. Ah, não, mas eu não quero evoluir. Mas vai. Não tem outra forma. Vai. Entendeu? E a mediunidade, ela serve para quê? Ela serve para as instruções para os homens e dá prova do quê? Da imortalidade da alma. Entendeu? Dá instruções e mostrar que é imortal. Entendeu? Gente, tipo assim, não é só vira pó e acabou, né? A gente tem um objetivo. Aí quando fala aqui até que dentro da passagem lá de Lucas, e de Lucas 24 e João 20, né, que fala quando Maria voltou lá com Pedro, né, aquela que foi os dois, e Maria Madalena entrou dentro da taverna, da gruta, né, agora que eu lembrei o nome, da gruta, entrou na gruta, ela chorava, né, lá dentro da gruta, naquela gruta escura, ela com medo, chorando, e de repente chega dois homens de novo, né, com a túnica brilhante, que seriam chamados anjos, né, e perguntou: por que você está chorando? O homem, o Filho de Deus está vivo, né, mais ou menos isso. E aí Maria olhou para trás e um homem, que ela pensou até que era o jardineiro, falou assim: por que choras, né? O que procuras? Aí ela falou: pois é, poxa, eles levaram o corpo de Jesus. Ainda estava na dúvida. Levaram o corpo de Jesus e onde é que ele está? Aí ele pegou e falou: Maria. Aí ela pegou e reconheceu Jesus ali. Então é a mesma coisa a gente. Quantas das vezes a gente está ali chorando no nosso escuro, né? Na nossa treva ali que a gente está passando, aquele desespero. E a gente não para pensar em Jesus, parar para pensar que nós estamos passando por aquilo porque há necessidade, porque nós estamos em processo de evolução, que se a gente não passar por um problema ou por vários, a gente não vai aprender. A gente não vai saber ter a fé, né? E que toda vez que a gente passa por um problema grande e que a gente pensa e a gente reflete, que a gente ora, a gente vê a questão de Jesus,
o fardo fica mais leve, né? Não quer dizer que o problema não vai desaparecer, mas ele vai ficar mais leve, mais tranquilo para ser levado, né? Aquela cruz não vai ficar, né? Não vai desaparecer, mas ela fica leve, porque você sabe, né, que você precisa levar. É igual a questão, né, da cruz, né, que estava lá todo mundo com a sua cruz na mão, né, carregando, né, um com a cruz compridona, o outro com a cruz pequenininha, o outro com a outra coisa miudinha. E a gente tem a mania também feia, né, de pegar e achar que a cruz do outro é mais leve que a nossa, entendeu? Ou que a minha cruz, a minha cruz é... Tem gente que fala, eu precisava ter mais problema, né? Não é que ele fala eu precisava ter mais problema, mas que ele caça o problema dele. E procura, não tá com nada, não tem problema nenhum, mas tá procurando, mas eu devo ter algum problema. Não, eu tenho algum problema, porque eu não tenho problema. E aí tá lá, todo mundo com a sua cruz. Aí um tava com a cruz pequenininha e o outro com a cruz grandona. O outro reclamando da cruz, que é cruz pesada, que não sei o quê, reclamando da cruz pesada. Meu Deus, a minha cruz pesada. E o outro fala, nossa, que eu tô até com vergonha dessa minha cruz, nossa, ou tô caçando problema. Aí um chegou num buraco, numa manilha, imagina a manilha, sabe, uma manilha pequena, ele tinha que passar com aquela cruz lá. Só que no meio do caminho, sabe o que aconteceu? Ele trocou a cruz dele com outro. O que estava com a cruz grandona, ele trocou, ele passou a cruz grandona, ele passou a cruz pequena para o outro e o outro passou a cruz grandona. E como é que ele ia passar naquela manilha? Não teve jeito, né? Pois é. Vou ter que voltar. Só que ele voltou o quê? Com a cruz pesada dele. Voltou. Pediu, voltou com a cruz pesada para retornar, pegar a cruz dele. E o outro da cruz pequenininha, quando chegou num abismo, ele ia ter o quê? Que passar ali e aquela cruz grande que ia ajudar ele chegar no destino, na luz, que ia fazer de ponte para ele passar por todo aquele vale, né? Todo aquele abismo, ele ia ter que passar. Aí ele olhou, nossa, como é que eu passo aqui? Não, a minha cruz, se eu tivesse passado eu ia passar por aqui fácil. Então, a mesma coisa é a gente, né? As questões de acreditar, de ter fé, né? Ter a fé que você tem Jesus ali do seu lado, que ele está ali, que ele está presente, que a espiritualidade positiva está presente, que seu anjo da guarda está presente com você. Você tendo fé, você caminha. Agora não tem, né? Não tem jeito, né? As descrenças da gente é muito engraçada. É preciso, igual o Tomé, né? Tomé, já estamos acabando, mas eu lembrei agora, o Tomé, né? São Tomé, só acredito vendo. Pô, os apóstolos, não, mas Jesus esteve aqui. Não, só acredito vendo. Eu tenho que colocar a mão na ferida e ficar do lado dele. Eu só acredito vendo. Passados 8 dias, Jesus apareceu, já foi falando. É isso que eu imagino. Já foi falando. Ô, Tomé, chega aí. Põe o dedo aqui. Fica aqui do meu lado. Pois é, né? Você precisou o quê? Você precisou ver, né? Você precisou tocar, né? Aí Jesus pegou e falou, né, para ele. Feliz é aqueles, né? Como é que é?
Eu não lembro. Feliz é aquele. Como é que é? Porque me viste, né? Acreditaste. E feliz é aqueles que não viram e acreditaram. Entendeu? Então, é aquilo. Muitas das vezes a gente perde muito tempo em acreditar, em ter fé. Perde muito tempo. Então, vamos pensando nisso, pensando na luz.